Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Amados irmãos em Cristo, que a graça de Deus, o amor do nosso Deus Pai, esteja com todos nós e nos permita, então, verdadeiramente refletir nas suas palavras. Amém. Nesse momento, nós refletimos, então, sobre o texto de João, capítulo 15, versículos 9 a 17, principalmente, tendo como temática esse tema um pouco provocativo. Somos amigos de Deus? Será que somos amigos de Deus? É a pergunta que, então, traz para nós um primeiro contato reflexivo sobre o texto que nós acabamos de ler. E falar sobre esse tema, para chegar até o ponto em que nós queremos chegar, é preciso destrinchar, é preciso entender o que se passa por trás desse tema para que nós possamos dar uma resposta a quem faz esse tipo de pergunta ou a quem faz essa pergunta. Então vamos pensar primeiro na amizade. O que vem à mente quando nós falamos da amizade? Bom, uma das coisas é pensar na lealdade. E para início de conversa, para falar da lealdade, quem melhor do que falar dos nossos animais? E lealdade animal, qual animal é o que vem diretamente à nossa mente quando nós falamos isso? Ele mesmo, os cachorros. Não tem que ser diferente. Talvez eu seja muito suspeito para falar sobre isso, né? Porque é velada a minha paixão pelos próprios cachorros, né? Mas não é só eu, mas toda a humanidade vai dizer isso. Quem são os amigos dos homens? São os cachorros. Quem são os mais leais e mais fiéis? São os cachorros. Essa imagem é uma prova disso, né? Essa é uma imagem retirada aí de uma cena de um filme, ou alusiva ao filme, não sei necessariamente se essa imagem é alusiva a esse filme, mas nós lembramos muito daquele filme Pra Sempre ao Teu Lado,
que justamente destaca muito bem isso, a lealdade de um canino, a lealdade de um cão. Conta-se dentro dessa história, que é uma história real, que tinha um cara que ele tinha o seu cachorro e todos os dias eles tinham a mesma rotina. Ele saía para trabalhar logo cedo pela manhã, então ele ia com o seu cachorro até a estação, né, até o metrô. Lá ele pegava o trem e o cachorro ficava ali esperando o seu dono voltar. Isso eles faziam todos os dias, até que aconteceu que um certo dia o dono foi, né, junto com o seu cachorro até a estação, pegou o trem, foi trabalhar, mas acabou não retornando, acabou morrendo de algum acidente específico. E o que aconteceu com o cachorro? O cachorro ficou lá esperando. Por isso que o nome desse filme é Para Sempre ao Seu Lado. O cachorro, ele ficou esperando na estação, o dono não apareceu, ele volta para casa, no outro dia de manhã ele vai até a estação de novo, e isso se repete durante toda a vida desse pobre animal que espera lealmente pelo seu dono. Sim, eles são animais que são muito dóceis e muito dóceis, né? Todos os cachorros. Mas são animais que são muito fiéis e leais ao seu dono. É tanto que, enquanto eu estava pensando nesse roteiro, pensando nessa reflexão que nós estamos fazendo nesse momento, apenas me veio à mente o termo lealdade e, de repente, eu começo a escutar alguns barulhos. E eu olho pela minha janela do escritório, lá do outro lado, quem estava? Um dos meus cachorros. Ali do outro lado da janela, deitadinho, esperando ali alguma atividade, esperando que eu saísse justamente para brincar, para passear, para fazer alguma coisa com ele. Então, quando eu saio lá do escritório e venho para o lado da frente aqui da casa, ele sai lá do escritório e vem para frente também. E assim muitos e muitos outros cachorros fazem isso e ensinam para nós o que é ser um amigo leal, o que é ser um amigo fiel. E nós sabemos isso. Você pode, por exemplo, brincar com um cachorro, você pode ter um apego emocional com ele e de repente você esquecer desse cachorro. Mas ele sempre vai lembrar de você. Mesmo que você se ausente por 30, por 40, por 1 ano, por 3, por 4 anos, quando você volta, esse mesmo cachorro vai lembrar do teu cheiro. Fato é que conta-se uma história, e aí a gente pode encarar esse cachorro sempre vai lembrar de ti, tanto pelo lado positivo ou pelo lado negativo, né? Existe uma história que certa vez um cachorro viajou mais de 100 quilômetros só para morder o seu antigo dono que o tinha abandonado. Mais de 100 quilômetros. Imagina uma coisa dessa. Bom, as fontes não indicam para nós se essa é uma história verdadeira ou não. E já que esse vídeo vai para o YouTube, é melhor a gente dizer que essa não é uma história verdadeira antes que alguém comente alguma coisa embaixo. Mas é uma história que é justamente forçada e inventada a partir do ponto conhecido por todos nós. Os caninos são animais que estão para sempre ao lado dos seus tutores. Só que se de um lado nós temos essa lealdade dos animais, do outro lado nós temos os seus tutores, os seres humanos. E nós somos dessa forma, nós temos racionalidade, nós entendemos tudo o que se passa. Esse negócio de apego, de sentimento, isso nós conseguimos entender, isso nós passamos. Porque Deus deu a cada um de nós, Deus deu aos seres humanos a capacidade de raciocinar sobre as coisas diferente dos animais. Alguém poderia até dizer, mas tal animal raciocina ou pensa de alguma forma. Sim, talvez consiga fazer algumas contas, talvez consiga compreender algumas coisas, mas nunca e jamais como o ser humano. Porque o ser humano é, de fato, um ser diferente. Um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser que consegue pensar, raciocinar e fazer as suas próprias escolhas. Mesmo tendo esse raciocínio lógico, coordenado de todas as coisas, ainda fica a pergunta:
principalmente quando nós nos comparamos com o sentimento ou com o apego leal que um pobre animal que não pensa, que não raciocina como nós tem. Nós somos assim? Pode passar para nós. Como é que nós somos como amigos? Como é que nós agimos como amigos? É claro que, diante da reflexão que nós estamos fazendo, todas essas palavras, elas nos chamam para fazer essa pergunta. Exatamente essa pergunta. Se eles são dessa forma, nós que pensamos somos da mesma forma? Nós agimos da mesma forma? Como nós somos como amigos? Há um estudo antigo, estudo de bastante tempo, que certa vez divulgou que os seres humanos têm em sua convivência de amizade pelo menos 7 pessoas ao longo da sua vida. E o intuito dessa pesquisa era dizer que, ao longo do tempo, as pessoas podem mudar, as peças podem mudar, mas o número continua o mesmo. São 7 pessoas, mais ou menos. Por que esse estudo ele diz isso? Porque ele meio que interpreta como sendo a amizade um círculo ou um relacionamento mais próximo. Aquele que você vê e tem contato quase que diário com tais pessoas. Por isso um número reduzido, 7 pessoas. Por exemplo, se você tem ali uma esposa e filhos, esse número já diminui de 7 para 5. E aí coloca ali 2 irmãos, 2 vizinhos, então sobra mais uma pessoa para que você possa se relacionar diariamente como sendo em forma amiga. Mas o que é relacionar de forma amiga? O que é ser amigo, afinal? Até para responder essa pergunta. Alguém poderia dizer, assim como esse estudo ele pensa, ser amigo é ser leal, é ser companheiro, mas significa ser alguém que vai estar sempre ao seu lado, que vai lutar as lutas juntas, que vai chorar enquanto você chora, que vai celebrar nas suas vitórias. Alguém que está sempre contigo, alguém que convive com você. Isso é ser amigo. Alguém poderia compreender dessa forma, como o estudo compreende. Mas aí vem uma outra pessoa que olha o estudo e discorda e diz, não, ser amigo não necessariamente significa estar sempre ao redor. Pode ser que exista aquela pessoa na vida de cada um de nós que a gente não veja sempre, que está longe, que está do outro lado do mundo, mas quando está conosco, quando a gente conversa, quando nós temos um momento de trocar informações, esses momentos são os melhores. Esses momentos são de qualidades. Ser amigo significa que nem sempre você vai ver sempre essa pessoa. Mas quando você vê, aí sim o tempo vai passar e muito rápido. Ser amigo significa ter uma pessoa que está sempre torcendo por você, que está sempre lembrando de você, que está sempre orando por você, independente das distâncias. Ainda mais no tempo em que nós vivemos, que nós temos essas tecnologias, que nos ajudam a estar mais perto, mais próximos das pessoas que estão lá do outro lado do nosso país. Nós podemos, nesse tempo, por exemplo, onde tem acontecido tantas tragédias lá no Rio Grande do Sul, nós podemos estar perto de muitas dessas pessoas também, mesmo estando do outro lado do país, quase que literalmente. Tecnologias nos ajudam muito a aproximar. Então, é claro, nós podemos discordar. Nós temos a liberdade de discordar. Nós temos a liberdade de entender, de compreender, nós temos o raciocínio, como nós já falamos. Só que uma coisa que continua igual, seja no tempo em que essa notícia foi lançada, seja lá no tempo de Jesus, dos apóstolos, lá no tempo de Adão e Eva, uma coisa que continua igual, aliás, desde Adão e Eva, é a capacidade do ser humano de não ser um bom amigo. Não somos bons amigos. Nem sempre temos sido bons amigos uns para com os outros. Essa capacidade, ela está dentro de nós. E é porque nós somos pecadores. Por
Por isso a gente olha ao redor e vê que, por exemplo, os animais, como eles são tão companheiros, os cachorros como são tão fiéis, e há muito abandono, mesmo em meio à sua lealdade. As coisas que Deus criou, que são perfeitas, que são importantes, são bonitas, os relacionamentos que Deus criou, como casamento. E aí nós olhamos nas atitudes dos seres humanos e há divórcio. As amizades, ciclos fortes, ciclos importantes, a traição. Desde os filhos de Adão e Eva nós vemos isso. Caim e Abel, irmandade, irmão, um acaba assassinando o outro. E assim as coisas se repetem, enquanto o mundo coexistir com o próprio pecado. E olha, é interessante que por vezes se prega uma teologia em que se canta a vitória e fala assim, olha, você vai ter a sua vida só coisas bonitas, vai estar sempre rodeado de pessoas boas se você tiver fé. Uma teologia que por vezes faz com que a gente duvide até da nossa própria fé. E às vezes também nós olhamos na internet, nós vemos essas mensagens motivacionais que te colocam lá em cima e diz assim, olha, não ande com aquele tipo de pessoa que te coloca para baixo, não ande com tal tipo de pessoa, ande sempre com pessoas que são vitoriosas, que têm sucesso, e por aí vai. E aí nós olhamos, por exemplo, passo para nós, para Jesus. Por que olhamos para Jesus? Bom, primeiramente porque sempre temos que olhar para Jesus, né? Mas olhar para aqueles a quem Jesus andava. E o texto que nós lemos hoje, ele até diz, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Aqueles a quem o próprio Jesus andava. E 12 dessas pessoas nós podemos destacar eram bem mais. Pelo menos 12 eram os discípulos, mas haviam mais pessoas que caminhavam diretamente com Jesus. Tanto que depois, quando Judas é substituído como apóstolo, né, eles escolhem Matias, porque Matias era alguém que sempre andava também com Jesus. Maria Madalena, Maria Salomé também são algumas das mulheres que andam com Jesus. Então essa imagem que deve ter sido uma inteligência artificial que fez, e então achei livre na internet, ela mostra muito bem Jesus à frente e os 12 atrás. Mas quem são esses 12? São pessoas de sucesso, são pessoas corajosas, são pessoas leais, são pessoas amigas realmente? São companheiras de trabalho apenas? Bom, são essas pessoas que andaram com Jesus. E o que essas pessoas fizeram? No momento em que Jesus foi preso, no momento em que Jesus foi levado para ser crucificado, no momento em que Jesus foi pendurado no madeiro, aonde estavam os amigos de Jesus? Um foi aquele que traiu, outro foi aquele que negou Jesus. Nós lemos isso, nós sabemos disso. E os outros 10 não fizeram diferente também. 2 já estavam a caminho da cidade natal de Emaús. E os outros 8 estavam trancados, com medo, fugindo. Amigo é aquele que está sempre ao seu lado, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Pois vejam, os 12 discípulos de Jesus não correspondem a esse checklist. E por que eu chamo então esses 12 de amigos? Poderíamos chamar eles de qualquer outras coisas. Porque passa para nós, Porque passa 2 vezes. O próprio Jesus é que chama eles de amigo. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Jesus que diz, vocês são meus amigos. Nesse texto especificamente, Jesus então dá uma definição. Por que eu estou chamando vocês de amigos? Porque ser amigo é diferente de ser servo, Jesus vai dizer. A NTLH traduz esse servo por empregados, por exemplo, mas servos aqui, o termo que Jesus usa, doulos, no grego. Servo é aquele que é contratado, que faz aquilo que o patrão manda, obedecer os mandamentos, mas que só faz aquilo que o patrão manda, não sabe o que o patrão realmente quer.
não sabe mais sobre o patrão, não conhece de fato, só faz aquilo que é mandado. Já um amigo não, diz Jesus. Um amigo conhece um ao outro. Um amigo é aquele que conhece, e eu revelei tudo a vocês, assim diz Jesus. Eu conheço vocês, assim diz Jesus. Jesus conhece esses 12. Jesus olha para frente e vê a sua caminhada que o levará ao Gólgota, e ele sabe que um desses é aquele que vai trair. Ele sabe que um desses é aquele que vai negar. Ele sabe que os outros vão se afugentar. Ele conhece o coração de cada um. E ainda assim, Jesus os chama de amigos. Jesus conhece o coração de cada um de nós também. E ainda assim, Jesus nos chama de amigo. Nós temos conhecido a Jesus, temos conhecido o coração de Jesus. Porque Jesus, sim, é o verdadeiro amigo. Principalmente porque ele não esconde nada de nós. Qual que é a intenção de Jesus? Qual que é o desejo de Jesus? Qual que é a vontade de Jesus? É estender a salvação a todas as pessoas, mesmo aquelas a quem nós dizemos, não, esse não merece, esse eu não vou perdoar, esse eu não consigo. Também a esses Jesus diz, a salvação é a esses. E assim nós sabemos que mesmo quando os nossos amigos, aqueles a quem nós confiamos, nos abandonam, é muito diferente com Jesus, porque ele não faz isso. Aliás, ele não fez, mesmo quando a coisa ficou braba para o lado dele, né? No momento em que a situação ficou ainda mais difícil, mais pesada, quando a cruz foi pesada para Jesus, ele fugiu. Não, ele se manteve firme para dar a salvação a cada um de nós. Isso o próprio Jesus vai dizer no texto que nós destacamos até no início do nosso culto, passo para nós, Zé, que é a temática principal de todo esse nosso momento. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É tão importante que nós saibamos disso, que eu vou até convidar vocês a lerem junto comigo. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Pedi para vocês lerem comigo e foi eu que li errado, mas tudo bem. Essa é a fala que Jesus traz para nós, que é um centro muito grande desse texto em que ele diz para nós. Até porque Paulo, depois, quando ele vai refletir sobre dar a sua própria vida, ele vai dizer assim, olha, dar a vida por alguém que é bom é fácil. Fazer algo por alguém que é uma pessoa boa, por alguém que é uma pessoa honesta, por alguém que nós conhecemos, por alguém que só faz coisas boas é muito fácil. Agora, dar a sua vida por uma pessoa que é má, isso não. Dar a sua vida por um bandido, por um corrupto, por um mentiroso, por um traidor, isso não é fácil. E Jesus entrega a sua vida pelo mundo, o mundo todo, com todo o seu pecado, com todo o seu terrorismo, com toda a sua mentira, toda a sua ilusão, sim. Por isso que nós cantamos agora própria, Cristo é o verdadeiro amigo, porque provas o suficiente ele nos mostrou. É tão leal quanto qualquer canino, é tão perto de nós, está tão perto de nós quanto qualquer ser humano que está ao nosso lado. Isso significa que nas horas de felicidade Jesus estará ao nosso lado? Com certeza. E nas horas de dificuldade, Jesus estará conosco? Prova suficiente disso é justamente ele não ter fugido no momento em que alguém olhou para a cruz e disse assim, se tu és o Filho de Deus, foge daí. Desce daí, salva a ti mesmo como salvou os outros. Isso Jesus não fez. Mas até o último segundo ele aguentou firme. E ali entregou o seu espírito dizendo, tudo está completo. A salvação, ela é para todos aqueles que creem nesse Filho do Homem. Por isso assim nós entendemos que Cristo é o nosso verdadeiro amigo, que faz aquilo que precisa ser feito e também diz aquilo que precisa ser dito. Eis um fato interessante também sobre a amizade. Muitas vezes, ser um bom amigo não é dizer aquilo que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que tem que ser dito.
Por exemplo, né, reza uma lenda, né, que é importante que ser dita, que quando uma mulher olha para uma outra mulher e diz assim, amiga, eu estou bonita. Aliás, amiga, eu estou feia. E a outra responde assim, você está maravilhosa. Reza a lenda que essa não é uma amiga de verdade. Porque uma amiga olharia e falaria assim, vai trocar essa roupa, você está feia, vai arrumar esse cabelo, vai. É verdade isso? Uma amiga de verdade é aquela que diz o que precisa ser dito, né? Mesmo que isso doa. Porque amigo que só mascara a verdade, às vezes não é amigo. Tem gente que não concorda. Mas por que eu digo isso? Porque às vezes nós ouvimos coisas de Jesus que não são fáceis para nós ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Nós queremos ouvir algumas coisas e nós já vamos para a igreja esperando essas coisas serem ditas. E aí Jesus vem a cada um de nós e diz coisas pesadas. E dá alguma lição para cada um de nós. Mova-se, sai, vai, faça. Nem sempre aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisa ser dito. E digo isso para finalizar com o mandamento de Jesus. Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, vão e sejam amigos de todas as pessoas. Digam a elas aquilo que elas precisam ouvir a respeito da salvação, a respeito dos pecados. Sim, há pessoas ao nosso redor, em nosso mundo, que não querem ouvir a respeito do pecado, que não querem ouvir a respeito que os últimos dias estão chegando, mas isso é necessário ser dito. Pregar lei, pregar pecados, é necessário que seja pregado, mesmo que elas não queiram ouvir. Mas há momentos em que nós estamos assim tão para baixo que nós pensamos que agora lá vem mais bomba, lá vem mais mensagens que vão me detonar. E aí vem Jesus e diz, eu sou seu verdadeiro amigo, eu estou ao seu lado. Diz mensagens que nos ajudam, nos consolam. Aquilo que é necessário ser dito também ele diz a cada um de nós. E nesse momento, meus queridos irmãos, ele diz a cada um de nós, e nós encaramos agora esse mandamento de uma maneira diferente, pois amar uns aos outros, como João vai dizer, agora é fácil. Porque nós entendemos que esse amor é o amor que vem de Deus e que nos transforma. E só nos transforma porque o Espírito Santo santifica cada um de nós e nos faz ser diferente para com as outras pessoas da forma como normalmente nós seríamos. Por quê? Porque Cristo nos amou primeiro. Por isso, vamos ser amigos uns aos outros, ensinando e amando assim como Cristo nos amou. Que assim nós façamos hoje e para sempre. Amém. Vamos, nesse momento, trazer até o altar as nossas ofertas. Enquanto nós ofertamos, nós cantamos um hino que segue nossa projeção.